Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Memphis treina, Hugo Souza deve jogar e que história é essa de Rodrigo Garro no Grêmio? Ai, calma que eu vou te explicar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Já tá inscrito no canal? Eu sei que você tá, né? Você me acompanha aqui desde 2019. Se você ainda não tá, é só o que eu peço pra você. É o meu único pedido. É só se inscrever para ajudar a gente a crescer ainda mais aqui na plataforma. Vamos falar do Corinthians. Tem muita coisa, tá? O Memphis Depay iniciou a transição para o campo, mas ainda sem atividades com bola. Ou seja, ele treinou, mas sem a presença da bola, apenas com os preparadores físicos, fazendo aquela transição da fisioterapia para, enfim, daqui a pouco participar das demais atividades juntamente com os companheiros. O Memphis vem tratando um edema ósseo, vem fazendo um fortalecimento muscular, um reequilíbrio muscular desde o final da temporada passada, quando ele teve algumas lesões, alguns problemas físicos. Então, eu não contaria com ele, não é para esse jogo contra o Bragantino nessa quinta-feira. Eu não contaria nem contra o São Paulo no domingo, na Neoquímica Arena mesmo, se tratando de um clássico. A gente tá falando de um cara que ainda não trabalhou com bola em 2026. Então, assim, se o Memphis é um cara que inspira cuidados e precisa desses cuidados nesse momento, não acho que tem necessidade de você esticar a corda já nesse comecinho de temporada. Então, não dá para contar com o Memphis para essa semana. Pelos próximos dias, a gente vai ter que acompanhar gradativamente a sua situação. Ranieri e Yuri Alberto já são diferentes, porque eles voltaram a treinar já tem alguns dias. O Yuri desde a semana passada, o Ranieri nesta semana. Então eles podem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Se o Dorival preferir esperá-los para domingo, aí sim, visando o clássico. A gente sabe a importância que tem um clássico. Esse jogo contra o Bragantino não é nada fácil, é fora de casa. A gente sabe que essa gestão aí pode acontecer também, tá bom? O Martínez segue de fora. O Hugo Souza, ele teve uma virose, e assim, virose, né, é um problema que, dependendo de como te acomete, né, você fica debilitado, você perde alguns quilos, você tem alguns problemas físicos. Para atleta sempre é muito complicado, né? Embora eles estejam lá sempre submetidos a exames, a medicamentos e tal, então isso seja mais fácil. Ele treinou na véspera do jogo. Então, a menos que ele não esteja, sei lá, 100% ou 90%, o Felipe Longo joga, senão o Hugo Souza deve jogar, ele gosta de jogar, gosta de ritmo de jogo, né? Talvez seja o titular do Corinthians. Há uma tendência, a gente tá vendo em todos os estaduais isso acontecer, tem Brasileirão no final do mês, daqui a 15 dias, gente, 2 semanas. Então, a gente tá vendo acontecer muitas preservações, rodízios, então é natural que o Dorival nesse segundo jogo ele também faça uma mexida, né? Daqui a pouco utilize os jogadores que não estavam tanto nos planos, não estão sendo utilizados. O Kaká, por exemplo, que não se acertou ainda com o Atlético Paranaense, pode ser que jogue. O Félix Torres não, que ele já está se acertando, né? Já está indo jogar no Inter em Porto Alegre. O Rian, volante, está se acertando com o Fortaleza. O Marcelo Paz está trabalhando, né, gente? E ele tem boas relações com o Fortaleza, está trazendo de lá o Matheus Pereira por empréstimo e está emprestando o Rian até o fim da temporada também por empréstimo, um garoto de 22 anos que pouco jogou, e o Corinthians tem muitas opções na volância, às vezes é bom para dar rodagem e tudo mais, então o Rian também está indo jogar no Fortaleza. Esse, né, o Dorival não pode escalar, mas daqui a pouco, né, testa mais alguns meninos da base, alguns jogadores que você precisa observar melhor, o próprio Jacaré, quem sabe, na vaga do Mateuzinho na lateral direita. Enfim, muita coisa pode acontecer. Testes e são testes, né? Então é importante, né, que a gente pense, embora, né, com riscos, mas o estadual também como preparatório para o que vem pela frente. Agora, preciso falar com vocês sobre essa notícia de Rodrigo Garro jogar no Grêmio. O Grêmio está se reforçando, vocês sabem que eu acompanho muito o Grêmio de perto, está se reforçando, conseguiu o goleiro Everton do Palmeiras, está atrás de um volante que foi campeão do mundo com a seleção argentina, que está no West Ham, o Guido Rodrigues, e busca um camisa 10. O Grêmio contratou o TT, ex-Shakhtar Donetsk, da base do Grêmio, que estava no Panathinaikos da Grécia, que não é necessariamente um 10. O William, ex-Corinthians, faz a função, mas não é necessariamente um 10. O Grêmio sondou o Rafael Veiga e sondou o Rodrigo Garro. Sondou.
A informação da minha amiga Bianca Molina, que inclusive tem um canal no YouTube muito legal. Vai lá e se inscreve no canal dela, ela bateu 6 mil inscritos já, tá começando, é setorista da TNT Esportes e acompanha o Corinthians todos os dias, muito bem informada. Pode ir lá e pode avisar nos comentários que foi eu que mandei, tá bom? Porque é parceira. Começou comigo, foi meio estagiária, vi crescer, tá voando. E ela trouxe a informação de que o Grêmio procurou o Rodrigo Garro. Agora, aí a informação, né, a gente traz complementos. É uma informação que ela morre na casca, porque o Corinthians jamais vai liberar o Rodrigo Garro não digo por menos da multa, mas por um valor que, assim, compense o prejuízo. E o Grêmio não tem esse dinheiro. Aí eu trago a informação do Grêmio. O Grêmio está buscando contratos. O Grêmio está contratando o TT lá. O Grêmio já fez seus investimentos. Tem investidores lá que conseguem alguns reforços pontuais. Não seria o caso com o Rodrigo Garro. O Grêmio tentaria um modelo de negócio, talvez até liberando atletas e tal. Para o Corinthians não vale a pena. Por que o Corinthians iria se desfazer do Rodrigo Garro? Não faz nenhum sentido. O Grêmio vai chegar com 25 milhões de euros para contratar o Garro? Bom, o Grêmio não tem esse dinheiro. O Grêmio não tem esse aporte para fazer. E o Corinthians não vai emprestar o Garro. Não vai liberar o Garro por um valor menor. Não vai rifar o Garro por me dar 2, 3 jogadores aí. Isso não vai acontecer. Então, acho natural. O Garro daqui a pouco terminou a temporada sem ser titular, muito mais por problemas físicos do que técnicos. E tecnicamente ele também não foi bem, claro, porque ele estava com problemas físicos. Então não dá para desconsiderar o que o Rodrigo Garro fez na temporada anterior, no fim de 24. Então ele teve problemas em 25, mas ele bem fisicamente, ele obviamente é titular. Imagino que sim, ao lado do Breno Bidon. É que o Bidon assumiu um protagonismo e o Bidon, esse sim, pode ser vendido ali na frente. Então, não faz sentido o Corinthians liberar para um clube brasileiro e por um valor que, sei lá, por menos de 20, 25 milhões de euros. Não faz nenhum sentido e o Grêmio não tem esse valor. Então, é uma informação que ela não avança. Até onde a gente sabe, ela não avança para uma negociação, para uma possibilidade. Ela foi uma tentativa. E uma tentativa que todos os clubes estão fazendo, enfim. Agora tem outra do Corinthians, tem um outro movimento do Corinthians de contratação que envolve o Everton Cebolinha. E também é uma tentativa válida, porque o Cebolinha em determinado momento, ele virou uma espécie de moeda de troca. O Flamengo chegou a colocar o Cebolinha no negócio do Caio Jorge e o Cruzeiro não aceitou. O Cruzeiro chegou a cogitar o Luiz Araújo. E o Flamengo não, o Luiz Araújo eu não negocio, mas cogitou negociar o Cebolinha. Só que isso estava dentro de um contexto muito específico, de um investimento muito alto que o clube faria no Caio Jorge. O Cebolinha, ele é um cara importante. Ele inclusive terminou a temporada entrando nos jogos e bem, meio que recuperou o seu status. Ele está muito à frente do Michael, por exemplo, do Wallace Young, que agora foi negociado para o Red Bull Bragantino. Então o Cebolinha, ele vai ser útil. Ele não iria entrar numa negociação se não houvesse uma compensação financeira e muito menos emprestar o jogador livre de custos ou com um valor irrisório para depois a gente ver como acerta. Não, o Flamengo não vai rifar o Cebolinha. É a mesma situação, né? Com a diferença de que o Garro é muito mais importante para o Corinthians do que o Cebolinha para o Flamengo. Mas o Flamengo não vai liberar dessa maneira. Então, também é informação, se eu não me engano, da Monique Danello, da TNT Esportes, de que o Corinthians tentou também o Everton Cebolinha do Flamengo, mas é outra informação que ela não avança. Eu não estou dizendo que elas não existem, tá? Muito pelo contrário. Estou confirmando as informações. Elas não avançam porque, cara, são negócios muito difíceis, mas é natural nesse momento que os clubes conversem. E quando eles conversam, existe um caminho até virar uma proposta, uma negociação. Não há a negociação. E é por isso que o Cebolinha não deve vir para o Corinthians, como o Garro não deve sair para o Grêmio. Beleza? São informações que a gente tem nesse momento. Tem jogo nessa quinta-feira, 7h30 da noite, fora de casa, contra o Bragantino, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, para o Corinthians tentar a sua segunda vitória consecutiva no Paulista. Será? Comenta aqui, inscreva-se no canal, tô te aguardando. Teve uma informação hoje que o Corinthians foi de novo ao Flamengo realizar uma tentativa pelo atacante Cebolinha. Ele é o sonho de consumo do Dorival, não é novidade nenhuma já, que eu trago para vocês aqui há um bom tempo, que o Corinthians tenta, né,
a contratação do Cebolinha, que o Corinthians quer o atacante do Flamengo por conta do pedido do Dorival. Eu sempre falo para vocês que o Corinthians quer sim, né, contratar o atacante Cebolinha. O Corinthians fez uma nova investida. Eu recebi uma mensagem agora, né, de uma fonte muito importante do Corinthians, né, que me disse que é muito difícil, mas o Corinthians está tentando. O interessante é que é uma outra fonte essa, importante, do Corinthians, e o mais importante é que nunca ninguém no Corinthians, para mim, negou o interesse, né, do Corinthians no Cebolinha. Sempre que eu falo com alguém, seja qual a importância dessa fonte dentro do Corinthians, sempre há uma resposta. Estamos tentando, é difícil, é caro, vamos tentar um empréstimo. Eu recebi sempre várias respostas nesse sentido. Nenhuma delas até hoje negou que o Corinthians tem interesse no Cebolinha. Pelo contrário, né, uma fonte muito importante me disse agora que o Corinthians tentou novamente, mas está muito difícil. O Cebolinha hoje jogar no Corinthians porque se trata de um jogador caro. O Corinthians tentou, fez uma proposta ao Flamengo pelo empréstimo do jogador, vendo se o Flamengo pretende emprestar com o valor, né, fixado, né, de opção de compra. Então, assim, Cebolinha é isso. Não tem muito o que falar. Foi uma nova tentativa que o Corinthians fez. Eu já havia trazido isso no Almoço com a Fiel para vocês no programa Na Hora do Almoço. E agora veio aí a confirmação de que o Corinthians tentou, mas é muito difícil. Vamos falar de Talisca, então. Tá? Esse aí, pior ainda, né? O Corinthians fez uma consulta ao Talisca. O Talisca está descartado agora, nesse momento, porque os valores são absurdos. Não há condição nenhuma, né, do Talisca hoje jogar no Corinthians. Esse aí, o Cebolinha, eu ainda não vou descartar. Eu estou dizendo que é muito difícil, quase impossível. Mas eu não descarto Cebolinha, não descarto Savarino, não descarto Michael. Até que eles renovem com seus clubes ou acertem com outras equipes, outras agremiações. Eu não vou cravar que não vem mais esses três que eu citei agora, mas o Talisca já dá para cravar. Hoje foram enfáticos comigo, o Talisca é um jogador caro. É por isso que 2 pontos que eu quero tratar com vocês sobre esse assunto. Vamos lá. Um é positivo e outro é negativo. Vamos para o negativo primeiro, porque o positivo pelo menos a gente deixa por último e fica mais gostoso. Negativo. Os jogadores dizem que querem jogar nos clubes de coração. O Talisca, né, é corintiano, quer voltar para o Brasil um dia para jogar no Corinthians. E quando são procurados, eles não estão dispostos a reduzir significativamente os seus salários em relação ao que eles ganham na Europa ou ganham no Oriente Médio, em qualquer lugar do mundo. Para o Talisca jogar no Corinthians hoje, ele teria que baixar o seu salário no mínimo em 50%. No mínimo. E o cara, simplesmente, ele não aceita reduzir o seu salário nem em 30%. O lado positivo. O Marcelo Paes, ele tem definido as coisas no Corinthians de forma muito rápida. Isso tem agradado. Seja para fechar uma contratação, seja para descartar uma contratação, o Marcelo Paes, ele tem sido rápido. Vai lá, fecha. A maioria das negociações do Corinthians ele fechou em 3 dias. E ele já, por exemplo, vai no Talisca. É caro? Tchau, segue, pula para outro. Eu conversei com uma pessoa, falou que ele é assim, porque ele entende que o mercado é dinâmico e é necessário, né? É necessário que o executivo de futebol haja assim. O Corinthians está fechando com o Caio César um empréstimo gratuito junto ao Al Hilal. O Corinthians não vai pagar nada pelo empréstimo do jogador, mas vai pagar 100% do salário do atleta. O atleta vai ganhar pouco menos de 1 milhão no Corinthians. E o jogador, essa é uma informação nova que a fonte acabou de me responder aqui, eu não coloquei no blend. O jogador baixou o seu salário, o que ele ganha lá no Al Hilal, para jogar no Corinthians. Então o Caio César aceitou baixar o seu salário para jogar no Corinthians. Mesmo que é um salário que não seja um salário baixo, mas é um cara que estava ganhando lá em dólar, né? Enfim, o futebol árabe vale aí o crédito para o jogador. Ah, sabe, ele baixou, mas vai ganhar 1 milhão. Ele baixou, mas vai ganhar 950 mil. Porque me falaram que é perto de 1 milhão. Vamos colocar aí que seja uns 950 mil, 900 mil.
Cara, baixou, velho. O cara decidiu reduzir o seu salário para jogar no Corinthians. Ó, o Félix Torres, vamos falar do Félix Torres. Félix Torres, enfim, foi embora. Hoje se despediu dos jogadores do Corinthians e viajou, né? Viajou para Porto Alegre para se apresentar ao Internacional. Obrigado, Inter, né? Obrigado aí, Fabinho Soldado. Foi o melhor negócio que o Fabinho Soldado fez pelo Corinthians desde que ele começou a trabalhar, né, para o Sport Clube Corinthians Paulista. O nosso querido Fabinho Soldado está levando o Félix Torres para o Inter. Já se despediu, abraço para cá, abraço para lá. Enfim, ontem eu já falava para vocês, né, que seria o último treino dele e realmente aconteceu. Mais uma informação que se confirma, né? O jogador já viajou, né, para Porto Alegre. Ó, e no Corinthians a expectativa é grande que o negócio lá dê certo, que ele venha dar certo lá no Inter. O Inter fica com a CLT, né? Paga a CLT e o Corinthians paga os direitos de imagem, tá? Então o Inter paga CLT e Corinthians direitos de imagem. O que quer dizer que o Inter vai pagar um pouquinho mais só em questão de valores do que o próprio Corinthians mensalmente. Mas é quase 50-50, tá, gente? Não é nada, não tem uma discrepância não em relação a isso, tá bom? Fala, torcedor corintiano, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe o like, se inscreva no canal. Vamos falar a respeito do Everton Cebolinha aí. Everton Cebolinha, né, um jogador muito caro aí, mas o Corinthians ainda sonha, né, não vamos descartar aí, a não ser que ele assina com outro clube, mas ele renovou aí com o Flamengo não vai fazer jogo mole aí, corpo mole, para liberar o jogador para o Corinthians. Acredito aí que seja não impossível, né, mas muito difícil o Everton Cebolinha chegar no Corinthians. Também tem o Anderson Talisca aí também. Esses caras aí, eles ganham rios de dinheiro. Aí quando diz que é torcedor do clube, quando o cara vai pra cima, o clube vai pra cima, o cara vai lá e não abaixa o salário dele, né? Não diminui o salário dele. E o que acontece? Vai querer vir pro clube quando já tiver velho, capembando aí, que já não tiver mais mercado. Então é coisa que não vale a pena também o cara dar oportunidade, né? Tentar contratar. Mas esses dirigentes aí não entendo também. Igual o Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista foi lá, se rescindiu. Acredito que ele tinha mercado. Pegou e fechou com o Corinthians lá com um salário abaixo, né? Então acredito que esses jogadores, o Gabriel Paulista sim é corintiano, né? Acredito. E tem os jogadores aí que diz que mas acredito que é corintiano por dinheiro. Queria saber o que você pensa disso. Deixa seu like, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians.